Então, meus queridos, estamos aqui agora para falar sobre a famigerada e temida crase. Estava conversando aqui com meu amigo cameraman, a gente falando da dificuldade que as pessoas têm, né, em relação ao uso desse acento. Crase? Peraí, será que crase é o nome do acento? Para início de conversa, gente, crase não é o nome do acento. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês isso ao longo do curso, mas crase não é o nome daquele acento que a gente brinca que é um acento ao contrário, não é verdade? Crase é o nome do processo de contração entre dois As. Então, vamos supor que o termo regente, que pode ser um verbo ou um nome, tenham exigido a preposição a. Beleza. Pode ser também que o termo regido, que é um substantivo, tenha sido utilizado no feminino singular e admita também, então, um artigo feminino singular. Beleza? Eu vou pegar esse a preposição, vou contrair com esse a artigo e vou deixar os dois juntinhos aqui dentro de um a só. Isso é um processo de contração entre dois as. Um que é a preposição exigida pelo termo regente e o outro aí que, em geral, na maioria das vezes, é um artigo que serve para determinar um substantivo que esteja à frente. O nome desse processo de contração é que é crase. Grave é o nome do acento que serve para marcar a crase. Então, crase é o nome do processo de contração. Grave é o nome do acento que marca a presença de crase. Entenderam? Agora, o que é legal a gente dizer? O legal é a gente dizer que, quando a gente vai estudar a matéria de português, para a gente contar para o aluno que tem crase ali, a gente fala assim, eu assisti a aula. Né? A gente dá uma repetida nesse A. Né? Do mesmo jeito que a gente falaria, eu fui ao jogo, né? Deixando explícita aí a pronúncia do O. Tá? Alguns gramáticos indicam que não precisa haver essa pronúncia de dois As quando o A é utilizado com acento grave. Você pode falar, eu assisti a aula, tudo bem, não precisa de demonstrar a partir da pronúncia de dois As que existe aí um A, né, que nada mais é do que a forma contraída de dois As. Então, se eu quiser falar, eu assisti a aula, né, tudo bem, eu não preciso falar que eu assisti a aula, né, justamente porque essa pronúncia é, inclusive, condenada por alguns estudiosos. Mas, gente, na aula de português, eu preciso fazer isso para vocês conseguirem sacar, né, que aquele A ali é usado com acento grave, justamente porque há a presença de dois As contraídos ali dentro daquele A, né, que é marcado justamente com esse acento chamado de acento grave. Beleza? Bom, meus amores, existem 3 formas em que a crase aparece escancarada. Né? A gente consegue enxergar a crase acontecendo ali. Tá? Nesses casos, nós temos a contração sempre da preposição a, que é proveniente, como eu falei, da regência de um verbo ou de um nome. E um segundo a, que, como eu falei agora há pouco, na maioria das vezes é um artigo feminino a, que tem que determinar algum termo que admita artigo feminino a. Mas o que muita gente não sabe é que esse segundo a aí também pode ser a letra A, que inicia os demonstrativos aquele, aquele, aquilo, e também pode ser aquele a com sentido de aquela, que é considerado também um pronome demonstrativo. Então, a crase, né, que pode ser visualizada como processo marcado pelo acento grave, pode acontecer dessas 3 maneiras. Vamos ver na telinha, então? Eu me referi à menina. Quem se refere a alguém. Referir-se é verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Menina é um substantivo feminino e singular que admite o artigo feminino e singular. Então, eu vou pegar esse a preposição proveniente da regência do verbo, mais esse a artigo que determina o substantivo menina. O resultado disso é o a com acento grave, indicador de crase. Então, esse é o tipo de crase mais convencional, mais conhecido. Não é verdade? Agora, eu também posso pegar essa preposição a, exigida pelo verbo referir-se, que é transitivo indireto, e contrair essa preposição não com o artigo feminino a.
e sim com a letra A, que inicia o demonstrativo aquela, ou aquele, ou aquilo. Então, nesse caso, eu vou pegar esse A, preposição, e vou contrair com a letra A, que inicia o pronome demonstrativo. Portanto, aqui a crase não vai acontecer antes da palavra, como aconteceu no primeiro exemplo. Ela vai acontecer em cima da palavra, porque eu pego a preposição A e a contrai com a letra A, que inicia o demonstrativo aquela. Por isso, eu devo dizer que eu me referi àquela menina com acento indicador de crase nesse A, tá? Ah, Cris, e se eu disser assim, ó, eu me referi àquele menino. Não tem crase não, né? Porque menino é palavra masculina? Não. Não é isso que você pensou. Não é que não tem crase, não é isso. O que acontece? Em geral, não existe crase antes de palavra masculina, porque, em geral, a crase acontece, né, dessa forma mais convencional, entre a preposição a e o artigo feminino a, que está ali determinando um substantivo também feminino. Só que aqui, esse artigo feminino não aparece, porque é o artigo feminino que me impede de usar a crase antes de palavras masculinas, porque, obviamente, eu não vou usar o artigo a antes de um substantivo menino, né? Aliás, antes de um substantivo masculino, eu não vou falar a menino. Vocês concordam comigo? Então, é por isso que não se usa acento grave em geral antes de palavras masculinas, porque a crase, na maioria das vezes, acontece dessa forma mais convencional com o artigo feminino. Só que esse segundo caso de crase é diferente. Nesse segundo caso de crase, a contração é entre a preposição a e a letra A que inicia o demonstrativo. Então, não tem problema se esse demonstrativo estiver no masculino ou se estiver se apresentando na forma invariável, que no caso é esse aquilo. Então, nesse caso, mesmo que eu faça uso do aquele, mesmo que eu faça uso daquilo, a crase vai acontecer. Obviamente, se o termo regente tiver pedido a preposição a. Se eu falar, eu vendi aquela casa, eu vendi aquele carro, eu vendi aquilo, não tem crase que vender não pede preposição. Mas se o termo regente pedir preposição, você vai pegar essa preposição, vai contrair com o a que inicia o aquela, o a que inicia o aquele e o a que inicia o aquilo também, independentemente de aquele e aquilo serem masculinos, porque nesse caso o artigo feminino que me impediria de usar a crase antes de palavras masculinas não aparece no processo de contração, entenderam? Então, aqui, meus amores, eu vou dizer o quê? Que eu me referi àquela menina, ou que eu me referi àquele menino, ou que eu me referi àquilo. Nas três situações, eu usaria a crase entre a preposição exigida pelo referir-se, que é o termo regente, e a letra A, que inicia esses pronomes demonstrativos, tá? Bom, o que é legal a gente saber também? Que o com sentido de aquilo é pronome demonstrativo do mesmo jeito que o próprio aquilo. O com sentido de aquele é pronome demonstrativo do mesmo jeito que o aquele. E, obviamente, o a com sentido de aquela também será classificado não como artigo na língua portuguesa, e sim como pronome demonstrativo, bem como aquela. Eu não sei o que ele fez. Eu não sei aquilo que ele fez. O com sentido de aquilo é demonstrativo. Os que estudarem serão aprovados. Aqueles que estudarem serão aprovados. Os com sentido de aqueles também é pronome demonstrativo. Agora, as que estudarem bastante serão aprovadas. Aquelas que estudarem bastante serão aprovadas. Quando o tem sentido de aquele ou aquilo e o a tem sentido de aquela, eles são classificados não como artigos, e sim como pronomes demonstrativos. E do mesmo jeito que os artigos, essas palavras, esses pronomes demonstrativos, podem ser contraídos com preposição. Esse é o terceiro caso de crase que nós temos na língua portuguesa. Esse cai pouco em prova, mas quando cai, pega muita gente de supetão. Quer ver? Chamou as funcionárias e entregou algo a alguém. Eu entreguei algo, no caso é a responsabilidade, a alguém, que no caso, né, são as mais experientes. No caso aqui, eu sei pelo contexto que são as funcionárias.
Então, esse objeto aqui representante de coisa, que é responsabilidade, é direto. E esse objeto aqui representante de pessoa é objeto indireto. Quem entrega, entrega algo a alguém. Não é verdade? Então, eu sei que pela análise da regência do verbo entregar, que aqui é transitivo direto e indireto, há necessidade que esse complemento verbal aqui, que é um complemento verbal indireto, seja iniciado pela preposição a. Então, avaliando a regência do verbo, eu sei que há necessidade de preposição aqui. Não é verdade? Agora, será que eu tenho um outro a ou as para que haja aqui a utilização do acento grave? Sim. Só que desta vez eu não estou fazendo uso do artigo. Esse a aqui tem sentido de aquela, ou esse as aqui tem sentido de aquelas. Então, desta vez a contração não acontece mais entre a preposição e o artigo. Desta vez, a contração acontece entre a preposição e o pronome demonstrativo as, que aqui foi empregado no sentido de aquelas, justamente que ele serve para retomar uma palavra que já foi citada, que no caso é funcionárias, tá? Então, quando eu viro e falo assim, ó, chamou as funcionárias, entregou a responsabilidade a aquelas mais experientes. Ou seja, chamou as funcionárias, entregou a responsabilidade àquelas funcionárias mais experientes. Esse as com sentido de aquelas é muito útil porque serve para retomar palavras que já foram citadas, evitando assim a sua repetição, não é verdade? Então, a gente pode considerar que quando o a for usado com sentido de aquelas, ele será considerado um pronome demonstrativo, né? Ou esse as será considerado um pronome demonstrativo. E se houver um termo regente pedindo preposição, a gente pode contrair essa preposição, né? Que aqui no nosso contexto foi exigida pelo verbo entregar, com esse as com sentido de aquelas, que é pronome demonstrativo. O resultado disso é esse as com acento indicador de crase. Então, chamou as funcionárias e entregou a responsabilidade às mais experientes, ou seja, a aquelas mais experientes. Então, eu peguei o a, preposição exigida pelo verbo entregar, e contraí com o as com sentido de aquelas, que então aí é considerado um pronome demonstrativo. Então, vocês viram que são 3 maneiras diferentes de se construir essa contração explícita entre 2 as. Lembrando que, nesses casos, o primeiro a é proveniente da regência do verbo ou do nome, e o segundo a pode ser artigo feminino, pode ser o a que inicia os demonstrativos aquela, aquele e aquilo, e pode ser esse a com sentido de aquela, que é classificado também como pronome demonstrativo. Beleza? Bom, esses são os 3 casos explícitos de crase. Só que há também na língua portuguesa 3 casos em que o acento grave é obrigatório. No entanto, a gente não enxerga esse fenômeno aqui acontecendo. A gente não enxerga a setinha saindo para um lado, a setinha indo para o outro, como eu gosto de fazer nas aulas de forma esquematizada. Né? Nesses casos, foi simplesmente imposto, convencionado, né, entre os gramáticos de nossa língua, que o acento grave deveria ser utilizado em determinadas situações. Tá? Então, nesse caso, não necessariamente haverá um termo regente exigindo preposição a, mas mesmo assim a gente vai usar o acento grave, porque ele foi imposto, foi convencionado, então a gente só tem que engolir e aceitar. Esses casos são obrigatórios, tá? Não é porque eles são convencionados que eles não sejam obrigatórios, eles são obrigatórios sim, tá? E caem bastante em provas de concurso, então tem que saber. De modo geral, falando de uma maneira muito superficial, os casos convencionados são estes: antes de horas determinadas, em locuções organizadas com palavras femininas e antes de numerais indicadores de horas. Aliás, já falei essa, mentira. Antes de numerais indicadores de horas determinadas, tá? Em locuções com palavras femininas e antes da palavra modo ou maneira, ainda que elas estejam subentendidas. Vamos entender tudo isso? Venham para cá comigo, vou deixar aqui para vocês. O que acontece? Eu posso virar para a pessoa e falar assim, olha, eu iniciei os estudos às 17 horas.
Lembrando que a abreviatura correta de horas é o H minúsculo, tá, gente? Não é o H maiúsculo, não é o HS, HRS, pelo amor de Dadá, é só esse Hzinho minúsculo e pronto. Então, se eu virar para alguém e falar, às 17 horas eu estou chegando, iniciei os estudos às 17 horas, mesmo que não haja um termo regente exigindo a preposição, eu preciso usar o acento grave antes desse numeral indicador de uma hora determinada, tá? Quando é que eu não vou usar a crase, né? Quando é que eu não vou usar o acento grave antes de numerais indicadores de horas determinadas? Quando já houver uma outra preposição sendo utilizada ali na construção. Por exemplo, a reunião foi marcada para as 18 e eu estou aguardando-a desde as 17. Nesses casos aqui, já apareceu a preposição para, já apareceu a preposição desde. Então, como já apareceu uma preposição, aí eu não vou usar o acento grave antes desse numeral indicador de horas determinadas. No entanto, este caso aqui, né, da preposição que aparece antes do as, né, que me impede, então, de usar o acento grave, não costuma cair em prova. Já a regra em si, né, que me obriga a usar a crase nesse caso, me obriga a usar o acento grave nesse caso, cai consideravelmente, tá? Então, não se preocupem com essa exceção, preocupem-se com a regra em si, tá? Ô, Cris, o que é uma hora determinada? Porque você fala tanto hora determinada, determinado, qual que é a importância da palavra determinada aí nessa regra? Porque a hora determinada é aquela que você consegue identificar no seu relógio num dado momento. Então, às 11h20, eu terminei a aula. Às 11h59, ele foi embora, né? Então, quando eu pego uma hora que eu consigo identificar no meu relógio num dado momento, significa que eu estou, né, usando aí a especificação de uma hora determinada. Então, antes de horas determinadas, usa-se acento grave, a não ser que haja a preposição, como eu falei ali. Mas, o que eles fazem em prova? Eles se valem dessa regra e colocam frases como, daqui a 1 hora eu chego, daqui a 2 horas eu estou aí. Ah, ele chegou 1 hora qualquer. Nesses casos, não há crase, porque eu não sei que horas serão daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Eu não sei que horas são quando alguém diz que chegou 1 hora qualquer. Então, nesses casos, não se usa acento grave, tá? Por quê? Porque aí não há uma hora determinada. E eles sabem disso, né? Os organizadores das provas de concurso. Então, eles colocam essa frase em questões de crase para a gente achar que aquilo ali é uma hora, né, que precisa ser usada com acento grave. Não, não precisa, não pode, porque aquilo ali não é uma hora determinada. Por isso que eu deixei aqui para vocês, na observação, que não há crase daqui a 1 hora, né? Porque... Aliás, não há crase, né, na frase em chegará daqui a 1 hora, justamente porque 1 hora aí não é uma hora determinada, tá? Ô, gente, outra coisa que é legal a gente saber. Esqueci o que eu ia falar. Essa é boa. Lembrei. O que eu ia falar é o seguinte. Na verdade, as pessoas podem virar e falar assim, ai, Cris, uma pode ser artigo indefinido e uma pode ser numeral. Como é que eu vou saber? Aí depende do contexto. Há frases até que podem gerar a possibilidade de dupla interpretação. Porque quando eu falo assim, eu estava andando em uma rua aqui em BH, aí eu estou me referindo a uma rua qualquer. Esse uma aí é artigo indefinido, porque ele tem sentido de qualquer, né? Agora, quando você fala assim, eu só quero uma vaga no concurso, ou seja... Eu quero uma vaga qualquer, mas eu estou querendo dizer que eu quero uma vaga, não quero duas, né? Então, pode ser que haja também uma noção de quantificação, e aí a gente interpretaria esse uma como numeral. Então, há frases em que fica claro, né? Ou em que fica clara a classificação daquele uma como artigo, em outras fica claro a classificação daquele a, né, como numeral, em outras haveria possibilidade de dupla interpretação. E na aula de crase, o que é que isso interfere? Nada. Sabe por quê? Porque, graças a Deus, não existe crase antes de uma. Independentemente de uma ser artigo indefinido, independentemente de uma ser numeral. Exceto nesse caso que a gente está estudando agora. Quando uma for usado para especificar uma hora determinada. Então, chegou a 1 hora da manhã, que absurdo.
Ah, eu almocei a 1h da tarde. Nesses casos tem crase, porque 1h da tarde, 1h da madrugada são horas determinadas. Mas se eu falar que eu cheguei a uma hora qualquer, não é uma hora determinada, então não haverá crase, assim como não há crase nos demais casos em que uma for utilizada, independentemente de ser artigo indefinido ou ser numeral. Beleza? Bom, há também a utilização do acento grave em locuções com palavras femininas. Então, quando a gente estudou o período composto, eu contei para vocês que existem locuções conjuntivas de valor proporcional que são organizadas em torno de palavras femininas. Então, se eu falar à medida que eu falar, vocês podem anotar, à proporção que eu falar, vocês podem anotar. Então, lembrados que essas são locuções conjuntivas proporcionais, medida e proporção são núcleos femininos. Por isso que o acento grave ali é obrigatório, de acordo com essa regra que nós estamos estudando. Se eu disser que ele está à espera de um milagre, ou que ele está à procura de felicidade, como, né, os nomes lá dos filmes, eu tenho aí locuções prepositivas. Locuções prepositivas são expressões que equivalem a preposições, e elas têm em comum o fato de elas serem terminadas, né, finalizadas com preposições. A espera de, a procura de, a custa de. Quando essas locuções prepositivas são organizadas em torno de palavras femininas, o acento grave também deve ser utilizado, tá? Também é utilizado o acento grave em locuções adverbiais, como à noite, tá? À direita, que são locuções adverbiais de tempo e lugar, respectivamente, são formadas por palavras femininas, tá? E não há consenso sobre o uso de acento grave em locuções que expressam ideia de meio ou de instrumento, tá? Quando isso é cobrado em prova, eles acabam depois tendo que anular a questão, como já aconteceu no CESP-CEBRASP, justamente porque esse caso não é bem resolvido pelos gramáticos. Então, se eu disser que eu fiz a prova caneta, né? A caneta é o quê? O instrumento utilizado para eu realizar aquela prova. Então, né, há quem diga que o acento deve ser utilizado, nesse caso, há quem diga que o acento grave não deve ser utilizado e há quem diga sim. Há gramáticos que entendem que o acento deve ser utilizado. Outros defendem o contrário. Então, eles só mencionam, né, aquilo que outros estudiosos já haviam mencionado, tá? Fazendo essa ponderação, como eu mesma fiz na minha gramática. Então, não é um caso que merece preocupação, porque, como eu falei, quando isso cai em prova, eles acabam anulando a questão. A gente só tem que ter cuidado quando alguém usa do tipo, uma expressão do tipo, a lápis. Ele fez a prova a lápis. Ah, aquele caso que eu não preciso preocupar, porque é locução de verbial de instrumento, não há consciência entre os gramados. Cuidado! Cuidado, porque lápis é palavra masculina. Eu fiz a prova à máquina, eu fiz o trabalho à máquina, eu fiz a prova caneta. São casos de locuções adverbiais de instrumento organizado em torno de palavras femininas. Não há consenso entre os gramáticos em relação ao uso do acento grave nesses casos. Eu fiz a prova a lápis. Não tem acento grave. Nesse caso, de jeito nenhum, que lápis é palavra masculina. Então, não entra nesse ponto controverso da regra. Tá? Então, cuidado. Agora, vamos ver o caso das locuções, ou melhor, vamos ver os casos em que há utilização do acento grave antes da palavra modo ou maneira, mesmo que elas estejam implícitas na frase. O que acontece aqui? Às vezes você vai lá na pizzaria, né? Você olha para o cardápio, tá lá, pizza à portuguesa, pizza à bolonhesa, ou macarrão à bolonhesa, ou pizza à moda da casa, né? Em todos esses casos, o acento grave é obrigatório por causa desta regra que nós estamos estudando aqui, tá? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que quando a palavra moda aparece explícita, o A com acento grave está concordando com essa palavra explícita. Quando a palavra moda está implícita, o A continua sendo usado com acento grave porque ele concorda ideologicamente com a palavra moda ou maneira que estão aí subentendidas. Então, se eu disser pizza à portuguesa tem crase, tá? Do mesmo jeito que haveria crase se eu dissesse pizza à moda portuguesa, tá? Então, com a palavra moda explícita ou implícita, o acento grave é obrigatório nesses casos, de acordo com essa regra que a gente está estudando agora, tá? Cris, de onde vem a ideia dessa crase?
né? A ideia dessa crase vem da relação com a pessoa que inventou alguma coisa, ou o lugar que inventou alguma coisa, ou que serviu de modelo, de exemplo para alguma comida, para algum estilo. Então, quando a pessoa quer dizer que a pizza é a portuguesa, ela quer dizer, de alguma maneira, que ela segue o modelo daquela pizza que é feita em Portugal, não é verdade? Não sei se na prática isso é verdade, mas a intenção é essa, não é verdade? O macarrão é a bolonhesa, ou seja, ele segue o modelo daquele macarrão que é feito lá em Bolonha, na Itália. Não sei se na prática é assim, mas em tese é para isso que servem essas construções, tá? Agora, no universo da comida, né, funciona desse jeito, né? Normalmente a gente segue o exemplo de um lugar, né, que serviu de modelo para a execução daquele prato, daquela refeição. Agora, em outros contextos, às vezes a gente fala assim: nossa, olha aquele gol de falta que ele fez um gol ali, a Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, em outra língua, provavelmente nós diríamos que ele fez um gol à la Ronaldinho, né? Ele seguiu o modelo, o exemplo do Ronaldinho Gaúcho quando faz aquele tipo de gol de falta. Então, nossa, que é isso, hein? Você está julgando a Ronaldinho, ou seja, você está julgando com o estilo, seguindo o modelo do Ronaldinho. Nesse caso aí, meus amores, a gente usa o acento grave pela mesma regra. Tá? Só que, normalmente, a palavra maneira fica implícita nesses casos. Então, eu viro para a pessoa e falo: nossa, você fez um gol a Ronaldinho. Quem não estuda isso aqui de maneira detalhada acha estranho, que fala assim: gente do céu, não tem crase antes de palavra masculina? Por que eu estou usando crase antes de Ronaldinho? Porque, nesse caso específico, há a concordância não com a palavra Ronaldinho que está ali explícita, e sim com a palavra modo ou maneira que estão aí subentendidas. Então, quando eu falo que ele fez um gol a Ronaldinho, eu sou obrigada a usar o acento grave pelo sentido produzido com a construção, porque aqui a obrigatoriedade de se concordar com a ideia da palavra modo e maneira que ficam aí implícitas, tá? Então, tem crase antes de palavras masculinas? Pode ser que tenha por essas justificativas. Ou porque a contração da preposição está sendo feita com aquele e com aquilo, aí a crase nem acontece antes da palavra, acontece em cima dela, como nós vimos nos exemplos anteriores. E há a possibilidade de se usar o acento grave quando a intenção é concordar com a palavra modo ou maneira, que ficam implícitas aí antes, né, de um possível substantivo masculino, como nesse exemplo que eu dei, tá? Toda vez que eu vou dar essa aula presencial, há quem me pergunte: Cris, e bife a cavalo, frango a passarinho tem crase? Vamos pensar? Foi o cavalo que inventou aquele bife? Bife a cavalo. Ele serviu de modelo? Imagina um cavalo, né, lá na sua cozinha fazendo aquele bife. Você vai seguir o modelo do cavalo? Ele que inventou aquele jeito de fazer bife? Não faz muito sentido, né? Frango a passarinho. Foi o passarinho que inventou aquele tipo de frango? Não foi. Então, a ideia dessa construção está relacionada ao lugar ou à pessoa que serviu de modelo para alguma coisa. O cavalo não pode ter feito isso nem um passarinho. Então, não faz sentido usar o acento grave em bife a cavalo ou frango a passarinho. Já foi cobrado de uma maneira equivocadíssima numa prova de concurso e a banca não voltou atrás. Eu nem me lembro que banca que é, uma banca mais desconhecida. Mas nós, professores de português, ficamos revoltados, porque realmente houve ali um assassinato à norma culta. E não sou eu que estou dizendo, não, pobre de mim. Né? Claro que eu sou, né, professora, eu tenho responsabilidade com o que eu ensino, eu estudo para isso, mas eu faço parte de um grupo de professores, que é o grupo do Bigode, que, né, tem mais de 30 professores de língua portuguesa do Brasil todo, e a gente tem acesso, graças a Deus, a toda sorte de informações. Então, você coloca nesse grupo, ninguém nunca viu, você pode ter certeza que não existe, não porque a gente sabe tudo, mas a gente junta os nossos conhecimentos para poder trazer o melhor para o aluno, não é verdade? Então, realmente, ao dizer que tem crase em frango a passarinho e bife a cavalo, há aí realmente, né, um desrespeito àquilo que é prescrito pela norma culta, porque a ideia, né, que fez com que se criasse esse acento grave está relacionada realmente a alguém ou a algum lugar que serviu de modelo para alguma coisa. Tá bom, gente? Então, vimos os 3 casos explícitos de crase,
vimos os 3 casos em que a crase continua sendo obrigatória, mas são casos em que o acento grave foi simplesmente imposto, né? Que são esses 3 que a gente acabou de estudar. E, meus amores, na próxima aula a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre os casos em que a crase não deve ser utilizada, sobre os casos facultativos e também sobre os casos especiais. Combinado? Então, ó, um beijinho para vocês.